Obrigada, Cris. Então, boa noite a todos. Eu estou aqui em nome da BMA Nacional, da Comissão de Saúde Coletiva, da qual eu faço parte. E o tema de hoje é exatamente sobre a questão da saúde coletiva, né, no âmbito da medicina antroposófica. E eu tenho, então, o prazer, meu nome é Maria Regina, vocês vão estar hoje com a doutora Sandra Regina de Souza, minha xará, com a doutora Daniele Ferraz e a doutora Fernanda Camarano, falando sobre o tema, né, da crise da experiência de Brumadinho. A doutora Sandra Regina de Souza é pediatra de formação, com ampliação pela antroposofia, aconselhadora biográfica e pedagoga de emergência. A doutora Daniele Ferraz é médica cardiologista, também com ampliação pela antroposofia, e também tem a formação em pedagogia terapêutica. A doutora Fernanda Camarano é médica antroposófica e aconselhadora biográfica. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, a elas também. Cada uma vai falar um pouquinho dentro da sua experiência, dentro da sua área, e depois, em torno de 9 horas, a gente vai abrir, então, para perguntas, para questionamentos, reflexões e etc. Tá bom? Então, vocês podem ir anotando, talvez, suas perguntas, e aí, ao final, a gente vai ter esse espaço, né? De aproximadamente uns 30 minutos, a previsão da gente terminar em torno de 9h30, tá bom? Doutora Jaqueline Volkmann, está aí? Não. Bom, ela deve entrar depois, né? Está lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, muito assoberbada, e ela me Está pediu um entrando, espaço. tá entrando agora, doutora Regina. Está entrando? Ah, que Uhum. bom. Então, exatamente na hora de. Ela pediu 2 minutinhos. Jaqueline? Ah, não entrou, não. Entrou, Cris? Entrou, só que ela tá com o microfone e a câmera fechada, Regina. A doutora Jaqueline? Jaqueline Volkmann, você me pediu um tempinho que queria falar. Já está na sua hora, Jaqueline. Pode abrir seu microfone e falar. Pode Oi, abrir eu sua câmera também. tô tentando abrir aqui, ainda não consegui. Vocês estão me Pronto. ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo, já, só não estamos te Tá, vendo. vou ver o que aconteceu aqui, que a câmera não abriu, mas acho que já está abrindo. Ah, agora sim. Agora abriu. Tá, Ei, então, acho que Regina. agora. Boa noite a todos, então. Eu queria só pedir esse minutinho para a Regina, para agradecer todo esse apoio da BMA Nacional à nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, aos pacientes, às vítimas, à equipe de pedagogia de emergência, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Então, queria convidar a todos vocês a assistirem, as colegas queridas que estão nos presenteando com a experiência que já tiveram e criando todo esse movimento de apoio à situação que tem acontecido desde o início de maio aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada e uma boa live a todos. Obrigada, Jaque. Então, a gente vai começar com a doutora Daniele Ferraz. Ok, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Então, eu quero começar fazendo um verso, que foi o verso que eu fazia antes de ir para Brumadinho, toda vez que eu ia para o atendimento, que foi um verso do Steiner, que ele deu no fim de várias palestras durante a Primeira Guerra Mundial.
E é assim: da coragem dos combatentes, do sangue das batalhas, do sofrimento dos que foram abandonados, dos atos de sacrifício do povo, crescerá o fruto do Espírito, se almas conscientes do Espírito conduzirem seu pensamento para o reino espiritual. Então, falar sobre atuação em crise, né? A gente teve um grande presente antes de começar a atender em Brumadinho, que o Bernd Ruff, da pedagogia de emergência, né? Ele estava no Brasil e veio a Belo Horizonte para nos dar uma aula. E o que eu vou falar é baseado nessa aula que ele deu para a gente antes da gente começar a atender. E eu queria também lembrar a todos nós, no livro Doença e o Conhecimento do Cristo, o Peter Selg, ele fala que o Steiner dizia como é a atuação de um médico antroposófico, e eu acho que isso é extensivo também aos terapeutas de emergência, né, da pedagogia de emergência, e que ele diz o seguinte, que o médico, né, o terapeuta, o cuidador, ele é aquela pessoa que está num porto seguro, e o paciente é uma pessoa que está à noite no mar revolto, num barquinho. E o médico, né, esse terapeuta, esse cuidador, ele sai então do seu porto seguro e ele se submete às mesmas condições que o paciente. Então ele entra num barquinho e se submete à tempestade, à noite escura, ao mar revolto, para trazer esse paciente de volta para o porto seguro. Então eu queria dar esse exemplo para nos lembrar que todos nós que atendemos nessas situações, a gente se expõe a essas condições também. E a importância desse autocuidado, né? Porque a gente vai está se expondo às mesmas condições. Eu me lembro que na época de Brumadinho, eu tinha 21 anos de formado, quer dizer, não era nenhuma recém-formada, eu precisava atender em dupla, eu e Cris Goulart, e mesmo assim, atendendo em dupla, eu voltava muito abalada, com crises de choro, enfim. Então, isso é muito importante da gente lembrar desde sempre, que quem cuida precisa se cuidar também, precisa desse cuidado, né? Então, vamos lá. Voltando ao Bernd Ruff, e ele falou um pouco sobre essa pedagogia que ele chamou de pedagogia do limiar. E aí eu ouso dizer que nós que somos médicos, então a gente atua nessa medicina do limiar, que é essa medicina que se realiza, essa pedagogia, nessa zona limítrofe aí, entre vida e morte, com catástrofes, né? Catástrofes externas e catástrofes emocionais. Individualmente ou em sociedade, né, frente a essas situações que levam realmente a possíveis dissociações, né? E o que seriam essas dissociações do ponto de vista da medicina antroposófica, né? Então, mas como existe esse risco, né? Risco, crise também é sempre uma oportunidade. Óbvio que nessas situações tão de limítrofe assim, as cicatrizes vão ficar. E o que a gente quer com a nossa atuação é minimizar esses efeitos, né? Porque eles vão acontecer, já fazem parte da biografia dessas pessoas e nossas biografias que estamos atendendo, então, são marcas que vão ficar. O que a gente entende é que essa cicatrização seja o mais fisiológica possível, que não tenha distorções, né, físicas tão grandes assim, né, como uma cicatrização que não altera demais o tecido circundante, vamos dizer. Então, nada na vida desse paciente, dessas pessoas, e aí incluindo quem está cuidando, vai ser como antes, né? Nada. Então, essas cicatrizes a gente tem que ter consciência que vão ficar. E quando essas crises são tão grandes assim, como é o caso de Brumadinho, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, se tratando de criança, por exemplo, quanto mais nova vai ser a criança,
maior e mais pesada e duradoura vai ser essa consequência. Então, isso a gente precisa ter claro, né? E pode vir com medo da própria existência, né? E as medicações antroposóficas, elas têm um efeito, né, maravilhoso sobre isso. A gente não está aqui para falar de medicação, mas é um efeito extraordinário, né? Os traumas vão ficar sempre, né, na vida e podem soterrar. Isso eu achei muito impressionante quando o Berno fala que eles podem soterrar os motivos pré-natais, ou seja, a missão de vida, né, daquela pessoa que está submetida a esse trauma, né? Todo trauma, ele é acompanhado por um processo de luto, né? Então, a gente vai ter essa fase da negação, da não aceitação, do entorpecimento pelo choque, às vezes do isolamento, dependendo do temperamento mesmo, né, da pessoa. No luto, a gente tem aquela segunda fase de raiva, de fúria, às vezes de tristeza, que vem com um vazio interior muito grande, pode vir com irritabilidade, com desapontamento, por preocupação, e a gente precisa deixar essas pessoas se expressarem, né? Aí, falando de adulto, em Brumadinho, quantas vezes os pacientes não eram agressivos com a gente? Isso, a gente tem que ter consciência disso, que isso pode acontecer. Essa irritabilidade, essa agressividade do paciente pode acontecer com a gente, médico, né? Um terapeuta. E a gente precisa deixar que o paciente se expresse. Então, é importante, para mim foi importante saber disso, para ter mais empatia, né? Mais resiliência, porque isso realmente ocorria no princípio. Eu me lembro que eu e a Cris, a gente fazia busca ativa de pacientes, né, que precisavam de ajuda, e que a gente foi meio que escorraçado de um lugar, de um sítio, uma chácara, que a gente foi, assim, são situações difíceis, mas a pessoa estava nessa segunda fase do luto, né? Então, a gente tem uma terceira fase aí de negociação ou de barganha. Às vezes, as pessoas olham para trás e falam assim, nossa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo outro? Pode vir com sentimento de culpa, de arrependimento, porque perderam entes queridos, no caso, né, no Rio Grande do Sul, perderam-se pessoas, mas perderam também casa. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz uma mudança antes? Enfim, né? Essa fase também de negociação e de barganha também pode acontecer, né? Eu me lembro lá em Brumadinho que a gente, depois, né, dessa fase de agressividade, os pacientes começavam a buscar, assim, uma barganha até com o Criador, né, com Deus. Assim, o que eu posso fazer que vai me dar um retorno positivo, né? E a gente precisa entender isso, que faz parte desse processo de luto. Pode ter uma fase de depressão, né? Ela é um pouco mais tardia. Eu acho que no Rio Grande do Sul, como as coisas já vêm caminhando há um mês e tanto, né? Acredito que alguns pacientes já possam até estar numa fase aí, ou de negociação ou de depressão, entrando nessa. E aí, por fim, vem uma fase de aceitação, né? E aí, só que a crise traumática, ela é um pouco diferente do luto, é tudo misturado, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa está vivendo aí a negação, a não aceitação, o isolamento, né? Na primeira fase do trauma é choque, né? Atitude caótica. Então, assim, atitudes caóticas mesmo, desse atordoamento pode vir a acontecer muito mais forte do que num processo de luto, simplesmente, né? Essa é a fase, a gente fala do trauma na fase de reação, que é a confrontação com a realidade, essa tentativa de integração, de reintegração. E depois a gente tem uma fase de adaptação, que a pessoa começa a compreender um pouco o que está acontecendo. Vem um esclarecimento, eu começo a pensar. Porque eu vou falar um pouco dos 4 corpos nisso, por que isso acontece? Porque a gente tem uma total dissociação mesmo entre os corpos, né? Quem passou por algum trauma
grande na vida, sabe? Que você não pensa direito, né? Seus sentimentos são atordoados. Então, até essa fase de adaptação, de compreensão, ela demora, né? E essa bondade que a gente precisa ter. Porque às vezes a gente quer que o paciente melhore muito rápido e precisa vencer essas fases aí. E, por fim, essa fase de reorientação, que é onde a gente quer chegar, né? Com um novo sentimento, autorrealização, com uma construção de novos relacionamentos e tal. Qual que é a diferença entre o luto e o trauma? O trauma vem com esse pavor, com essa impotência, com essa perda de segurança, essa distorção da autoimagem, distorção da autoconfiança. Eu não sei se eu confio mais em mim, porque tudo foi balançado, eu não sei mais quem eu sou, né? No luto, o luto simples, né? Simples, vamos dizer assim, da perda de um ente, ele tem uma tristeza, mas que não atinge a autoimagem, a autoconfiança, né? A autoestima dessa pessoa. No trauma, sim. E falar traz alívio no luto, mas no trauma a expressão verbal pode ser bloqueada ou muito agressiva. Então, a gente tem muito mais agressividade no trauma, né? No luto, a raiva pela perda não vai gerar violência, no trauma, sim. Justamente por esse desencaixe que é muito mais profundo entre os corpos. E aí, a gente que é médico, né, que faz a medicina ampliada pela antroposofia, a gente sabe do diabetes tipo 1, por exemplo, que é um trauma numa criança, né, que tem um desencaixe entre esses corpos e eles não se reencaixam como deveriam, e isso é a base do diabetes tipo 1, né? Então, é como se fosse, no trauma, como se fosse, não, é o mesmo processo, desse desencaixe, desse atordoamento de todos os corpos, né? Então, falando dos corpos, o corpo físico, a pessoa pode perder noção da geografia corporal, pode ficar estabanada. Criança, então, ela fica mais estabanada, ela perde a orientação espacial, né? O cansaço já no corpo etérico é muito grande, né? O corpo etérico responsável, né, pelos ritmos, pela memória, então, os ritmos abalados, eu não sei que horas eu vou dormir, eu não sei que horas eu vou comer, eu perdi minha casa. No adulto e na criança, só essa perda de ritmo já leva um comprometimento da memória. Fora, sim, a falta de sono, pelo trauma, né, o estado de alerta do corpo astral, influenciando no corpo etérico, porque aí a gente vê que a lei pedagógica, né, que é um corpo superior ordenando um corpo inferior, então, a organização do eu agindo sobre o corpo astral, agindo sobre o corpo etérico, que age sobre o físico, isso está bagunçado por esse esgarçamento desse tecido que une nossos corpos, assim. Então, o corpo físico sofre porque o nosso corpo etérico está sofrendo, porque o corpo astral está desorientado e porque o nosso eu não consegue atuar dessa forma. Então, a lei pedagógica fica totalmente bagunçada, né? Então, voltando no corpo etérico, nas crianças pequenas, por exemplo, elas podem ter um crescimento reduzido a partir disso, pela falta dos ritmos, pelo sono, pelo trauma. Lá era muito, em Brumadinho, a gente escutava muito as crianças com medo, e elas diziam assim, e os adultos também, aquele som da barragem estourando, das pessoas pedindo socorro, eles não saem da minha cabeça, né? Então, imagino no Rio Grande do Sul, né? Assim, as imagens da água, né? E o que vem nessa água, isso impacta e desorganiza, né? Então, essas perturbações de sono, de apetite, de memória, dos ritmos, podem levar também, além de um retrocesso na evolução, né, da criança,
no crescimento e no desenvolvimento do sistema nervoso, pode levar também ao enfraquecimento do sistema imunológico de crianças e de adultos. Aí falando um pouquinho do corpo astral, né? O corpo astral que é a base, o corpo que é a base dos sentimentos e sensações, né? De simpatia, de antipatia, de desejos, enfim. Ele foi traumatizado, né? Então, são emoções muito grandes, né? É uma inundação, né? Anímica. Lá em Brumadinho a gente via assim que aquela barreira, a barragem que caiu, né? Também a mesma coisa acontecia nos pacientes. Então era como inundações emocionais mesmo, né? E essas influências psíquicas, vamos dizer assim, destrutivas, na criança pequena pode levar até uma deformação física. Por quê? Porque a gente está falando do corpo astral, que educa na lei pedagógica um corpo etérico, que chega até um corpo físico, certo? Então, se a gente não tem esse ordenamento, na criança pequena, pode levar até uma desorientação, uma deformação física. Um pouco mais velhas, no sistema imunológico, em tudo isso que a gente falou, e nos adultos também. É muito comum em adultos, por exemplo, perda de visão, né? Perda da acuidade visual, diminuição da acuidade visual pós-trauma, por causa disso. Então, a gente, enquanto médico, a gente precisa pensar em medicações que reordenem isso, que ajudem os pacientes a reordenar, assim como a pedagogia de emergência, com todo o arsenal terapêutico que vocês têm, também visam o quê? Aí reordenando esses corpos, né? Reordenando essa lei pedagógica. E o que me chamava muito a atenção é aí a gente partindo para a organização do eu, essa perda de sentido na vida, né? Os pacientes, o que eu vou fazer agora? O que eu estou fazendo aqui? Porque o sentido da vida deles passa a ser só a sobrevivência, né? Isso, então, pode comprometer, assim, a missão de vida que todos nós temos, né? E quanto menor a criança, por exemplo, maior o trauma, maior o comprometimento e maior o distanciamento disso, né? Se para nós adultos já é difícil, assim, os traumas, porque eles dificultam esse desenvolvimento da individualidade, para as crianças, mais difícil ainda, né? E, assim, o que vem dessa individualidade, como a empatia, o relacionamento com as outras pessoas, a confiança em si mesmo, né? Porque vem da individualidade, a confiança no outro, a autoimagem, a autoconfiança, tá tudo abalado. E a gente tem, eu falo que graças a Deus, né? Eu agradeço muito por ter encontrado a medicina antroposófica, porque é uma maneira que a gente tem de ajudar, porque o eu dessas pessoas está sucumbindo na astralidade desorganizada, né? Então, imagina assim, a gente cai no corpo astral, ficamos como animais feridos, e que eu não conheço outras formas de ajudar a reorientar esse eu, reorientar esses corpos, além da medicina antroposófica e das ferramentas antroposóficas. Eu realmente não desconheço. Então, assim, por isso que eu comecei dizendo que é um momento de crise, mas um momento de grande oportunidade, né? E voltando ao verso do Steiner, é isso, assim, pensar nesse pensamento para o reino espiritual mesmo. Almas conscientes do espírito conduzirem seu pensamento para o reino espiritual, porque nós também temos essa oportunidade de ajudar, de atuar, né? Sabe-se lá, porque nos foi dada essa oportunidade. Então, voltando a Jaqueline, que agradeceu, eu que agradeço, sabe? Eu agradeço muito ter a oportunidade de atuar em Brumadinho e, mais uma vez, de estar à disposição para ajudar. Então, é isso.
Isso que eu queria contar. Muito obrigada, Dani. Agora a doutora Fernanda Camarão. Então, oi, pessoal, boa noite. Muitas carinhas conhecidas e queridas. Eu fiz uma apresentação, mas antes de fazer essa apresentação, eu queria primeiro agradecer a Dani, né, que foi, né, tão bom aí o que você já introduziu e já falou, muito obrigada. E eu queria, antes da gente entrar também na apresentação, eu queria propor da gente fazer um pequeno exercício, assim, de 2 minutos, tá? Que é um exercício, assim, de um presenciamento, assim, bem rápido. Então, cada um consigo, né? Assim, ninguém, né, precisa falar, mas consigo. Vamos, assim, falar para a gente mesmo, assim, dentro, né, internamente. Eu estou aqui, eu estou nesse momento. Vocês vão, né, ver que lugar da casa vocês estão, ou do trabalho. Eu estou em qual cidade que vocês estão, qual a localização da sua casa, do seu consultório, do seu apartamento. Eu estou no Brasil. Eu estou no mundo. Eu vivo. Só um minutinho, que eu estou procurando aqui a apresentação. Apareceu? Ainda não, Fernanda. Não? Apareceu, Apareceu que mas... você está compartilhando, mas agora, Isso, mas Agora apareceu. aí agora é só ampliar. pronto? Pronto. Ampliou? Uhum. Pronto. Então, pessoal, eu vou falar, né, assim, vou falar da experiência de Brumadinho, mas eu vou falar a partir de um seminário que eu tive a oportunidade de participar em 2016, bem antes do evento de Brumadinho, né, bem antes da pandemia, e que foi um evento que aconteceu no Chile, numa clínica antroposófica que chama Fênix, que ela chamou para um seminário chamado Humana em Emergência. E eu não sabia exatamente do que se tratava, mas assim esse título me chamou muito, assim, foi um chamamento da minha alma mesmo. Eu conhecia uma das pessoas que estava organizando, que é uma psicóloga, junto com a Socorro, que é uma médica antroposófica brasileira, mas que mora no Chile. Então eu fui, né? E aí eu vou falar um pouquinho, né, dessas reflexões que ele traz e depois eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de Brumadinho. Então, né, a gente sabe que, né, se a gente for procurar a definição do que é emergência, então seria o ato, né, ou um efeito de emergir, e também emergência significa uma situação grave, perigosa, um momento crítico. Né? A gente quem é da área da saúde sabe que emergência é diferente de urgência, né?
Então, emergência é aquela área vermelha, onde que você tem que atuar rapidamente, né? Então, será que nós estamos em emergência? Será que o ser humano está em emergência? Com tantas guerras, né? Acabando de sair de uma pandemia, com tantos acontecimentos, né? Com tantas emergência climática, tantas emergências, será que nós estamos, o ser humano está em emergência? E a situação de emergência, né, ela vai provocar uma crise que vai ser vivenciada pela pessoa, né? E a Dani, né, ela já trouxe bem isso, né, assim, ela trouxe do ponto de vista aí da quadrimembração, né, do que o trauma, do que essa vivência vai trazer nos corpos, né? Então, eu vou trazer também na perspectiva da crise e do ponto de vista das reações fisiológicas, né? Mas antes, eu gostaria de definir, então, o que é crise, né? Então, a crise é uma ruptura na estrutura organizada da psique. E ela pode ser suave ou ela pode ser violenta, né? A Dani também falou um pouco sobre isso, né? Então, a crise, ela é sempre uma vivência interna. E ela é sutil e ela é complexa, porque ela é o entorno, é o encontro do entorno, né? Por exemplo, do que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas é um encontro disso com um ponto frágil do indivíduo, né? Porque cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo tem as suas fragilidades, e o indivíduo ele pode também já ter sofrido as suas crises ali individuais, então isso pode potencializar também uma crise. E a crise, né, ela precisa de algo que provoque, então, esse encontro de algo interno com algo externo, e ela também pode dar origem a algo novo, aquilo também que a Dani falou, né, que a crise também ela pode ser uma oportunidade. Se a gente for pensar, a nossa vida é cheia de crises, né, a gente nasce, né, a primeira crise é o nascimento, né, a gente tem as crises biográficas e a gente tem também as crises individuais, né, que acontecem na vida de cada um, que não são exatamente as crises biográficas, né, como crise biográfica a gente chama aqueles momentos do desenvolvimento, né, por exemplo, o nascimento, onde que você vai passar de uma situação para outra, né, a puberdade, você vai sair da infância e vai para a adolescência, a maioridade. Então, a gente tem essas crises que sempre nos levam de um estado anterior para um outro, né? E, e temos as crises individuais, que são crises de cada um, que são, às vezes, perdas de trabalho, perda de relacionamento, perdas de entes queridos, né? Situações traumáticas. E, então, em chinês, né, crise é o mesmo ideograma para a oportunidade, né? Então, a crise ela pode nos chamar para algo também, né? Será que a gente precisa de atitude diferente perante a vida? Será que a gente vai precisar de novas concepções, novos valores ou uma nova criatividade, né? A gente sabe que as crises biográficas elas nos levam para outro lugar realmente do nosso desenvolvimento. E todo momento crítico, né, ele pede autocuidado, ele pede cuidado, o autocuidado e também cuidado com o outro. E aí, para a gente cuidar do outro e para a gente cuidar da gente mesmo, né, desse ser humano, então a gente vai entender o ser humano. Eu vou trazer aqui do ponto de vista da trimembração do ser humano enquanto corpo, alma e espírito, né? Então, para quem não é familiarizado com a antroposofia, então, o corpo aí, ele está sujeito às leis da hereditariedade, ele vem da hereditariedade, né? Então, é a nossa parte material. A alma seria, né, nos nossos sentimentos, as nossas emoções, pensar, sentir e querer, a nossa vontade, né, os nossos desejos. E o espírito seria aquele algo perene que cada um tem, aquela parte eterna, né, que cada um tem e que também que dá a individualidade do ser humano, né?
Então, se a gente for pensar no corpo, alma e espírito, assim, e se a gente olha essa definição, ela não é uma definição assim estática, né? Porque assim, esse corpo, alma e espírito, ele está o tempo inteiro se transformando, né? Então, o nosso corpo, de 7 em 7 anos, ele muda toda a sua constituição física. A nossa alma, o nosso pensar, sentir e querer, eles estão o tempo todo também mudando, se transformando, nossas crenças, nossos sentimentos. E o espírito está se desenvolvendo, né? Dentro dessa experiência terrena, né? Então, o corpo, alma e espírito, né? Assim, Stein fala que a gente está, o ser humano, ele está num contínuo vir a ser, né? A nossa humanidade, elas não nos é dada, a gente está construindo essa humanidade o tempo todo, né? Então, eu vou pegar aqui do ponto de vista, porque eu vou falar da crise mais do ponto de vista, né, fisiológico, então, dos efeitos da crise do ponto de vista fisiológico. Então, para a gente entender, a gente precisa olhar, então, o corpo, né, do ponto de vista dos 3 sistemas, sistema neurosensorial, que ele está no corpo todo, mas ele centraliza ali na cabeça, né, nos órgãos do sentido. Então, ele é um sistema mais estático, né, e que do ponto de vista do metabolismo, aqui a gente é mais frio, né, e a gente precisa dessa frieza, de uma certa diminuição do metabolismo aqui, para que a gente possa pensar e ter consciência. Oposto, a gente tem o sistema metabólico motor, que é o nosso sistema dos membros, dos órgãos digestivos, sexuais, onde a gente tem muito calor, e a gente tem no meio, né, fazendo um intermediário entre os dois, a gente tem o sistema rítmico, que é o coração e o pulmão, né? Então, a gente entender esses 3 sistemas é importante para que a gente possa entender as reações fisiológicas à crise. Então, a crise no ser humano, né, nesse ser humano. Então, essas reações corporais à crise, então, elas foram primeiro descritas por esse fisiologista americano, que é o Walter Kamen, que ele viveu de 71 a 1945, e depois essas reações elas foram estudadas, né, muito estudadas pelo Peter Levine, né, que escreveu aquele livro Despertar do Tigre, né, que é um livro hoje, né, bastante conhecido, né? Então, o que ele fala, né? Então, ele vai falar essas reações que, assim, que na verdade, numa crise, geralmente, então, nós vamos recordar as crises anteriores e as nossas sensações somáticas, elas podem se agravar, né? Então, eu estou falando aqui de reações fisiológicas, de reações somáticas. E nesse momento de crise, principalmente nos primeiros momentos de crise, muitas vezes os nossos conhecimentos não nos servem. E a gente pode agir de uma forma equivocada, porque a gente vai ser pego por essa reação fisiológica, né? Então, segundo o Walter Cannon, o ser humano, ele reage fisiologicamente à crise através de um dos 3 mecanismos básicos, que é o congelamento, a luta ou a fuga, né? Então, o congelamento, né, ou freezing em inglês, é quando vai justamente predominar essa dinâmica do sistema neurosensorial, né, e a gente falou que aqui é frio, né, que predomina um certo frio. Então, o que vai acontecer? É como se toda essa dinâmica do sistema neurosensorial, ela vai passar para o meu corpo inteiro. Então, eu vou ter um esfriamento, né? Eu vou me imobilizar, porque aqui no sistema neurosensorial é um sistema que ele precisa dessa imobilização. Eu vou paralisar, né? E eu posso ter sintomas de pânico, sensação de morte, porque é um resfriamento de todo o corpo. Esse tipo de reação é onde a gente mais tem risco de dano físico, por exemplo, a automutilação, né? E o que a gente poderia fazer de imediato? Então, foi uma coisa que a gente viu lá nesse seminário, a gente fez muitos exercícios com a Delina Renault de relaxar a musculatura, né? De fazer exercícios para relaxar essa musculatura. A gente vai ver que em todos os 3 tipos,
essa pessoa a gente pode abraçar, mas essa pessoa a gente não pode abraçar ela fisicamente, porque ela está congelada, ela está paralisada. Então, a gente vai trazer o nosso calor do ponto de vista da alma, né? Quem estiver junto com essa pessoa, o calor da presença, né? A gente pode trazer um movimento também para essa pessoa que está paralisada, através de cores, através do desenho, da pintura. Isso foi uma coisa que a gente fez com as crianças lá em Brumadinho, né? Então, a gente desenhava, dava papel né? e lápis coloridos para as crianças, para que a criança pudesse se movimentar, que já é um movimento, ela fazia esse movimento na alma dela. E uma coisa que é indicado, vocês vão ver que é indicado para todos os tipos, são o que a gente chama de deslizamento rítmico, né? Que é algo que a gente também lá nesse seminário a gente aprendeu a fazer, e os massagistas rítmicos, eles ensinam muito bem, seria a gente, nas costas do paciente, de cima para baixo, a gente vir de cima para baixo, tá? Com as mãos. Né, aquecer as mãos e trazer a pessoa de cima para baixo. Então, isso pode ser feito, vocês vão ver que nos 3 tipos, né, de reação, tá? Mas depois eu vou voltar um pouquinho nisso. O segundo, né, o segundo tipo seria a luta, a Dani falou, né, isso, às vezes, pessoas que vão reagir agressivamente. Então, nesse tipo, o que vai acontecer? É o sistema metabólico motor que sobe para a cabeça. Então, é a cabeça quente, você vai esquentar a cabeça. Então, a gente vai agir impulsivamente, com raiva, né? Vai vir muito essa coisa da raiva, e muitas vezes vai ter briga, agressividade. Então, nessa pessoa, a gente vai ter mais risco de prisão, né? Ou seja, ela fazer algo que inadvertidamente, através dessa reação corporal. E nessa pessoa, né, que ela quer fugir, né, que ela quer fugir, não, que ela quer lutar, ela quer ir para o movimento, a gente pode tentar que ela relaxa o pé, que ela fique com o pé no chão, relaxar os joelhos para dar um pouco de ground para essa pessoa que ela quer sair do lugar, ela quer fazer algum movimento. Essa pessoa a gente pode abraçá-lo fisicamente, né? Mas validar também essa pessoa, sempre validando. E muitas vezes, como ele quer sair, quer fazer algo, a gente pode, junto com ele, sair do local, às vezes sair para um local mais arejado, que isso também pode ajudá-lo a lidar com essa reação fisiológica. E o terceiro tipo, então, seria a fuga, né? Que aí vai ser uma vivência do sistema rítmico, né? Assim, do coração e do pulmão. Então, esse sistema é que vai colapsar. Então, a gente vai ter a minha respiração altera, e aí eu me alieno de mim mesmo, eu perco o contato comigo, e eu vou me dividir em 2. Então, uma parte de mim vai para um lado e meus pés vão para o outro, né? Então, o meu eu e o corpo astral vão se dissociar do meu corpo físico e do meu corpo etérico, e aí eu vou fazer algo totalmente desconectado com o momento, e a gente sabe que isso pode acontecer, né? Às vezes, pessoas numa situação bem crítica, e as pessoas começam a rir, né? Por exemplo. Então, isso é uma situação de dissociação. Essa pessoa, a gente vai abraçá-la espiritualmente, a gente vai imaginar o fio vermelho dessa pessoa, né? Que ele está entrando nessa pessoa. A gente pode fazer exercícios respiratórios com essa pessoa e trazer boas memórias para essa pessoa, principalmente se a gente conhece essa pessoa, memórias de coisas boas que ela viveu, porque muitas vezes ela vai entrar nessa reação porque ela teve vivências ruins de trauma e ela vai se fixar nessa vivência ruim e vai fazer essa dissociação. E todas essas 3 reações básicas, elas vão dificultar, né, as percepções, ela dificulta o nosso eu estar presente e vai nos desconectar de nós mesmos. Então, é muito importante a gente ter consciência dessas reações que a gente também tem, né? Nós também, a gente pode, inclusive, pensar aqui qual que é a reação que eu geralmente tenho numa situação de estresse, porque essa é uma reação neurofisiológica. E essa reação neurofisiológica, ela acontece a nível de corpo etérico, né? Então, é algo que a gente não tem domínio sobre ela.
e a gente pode atuar sobre ela. E essa atuação sobre ela já nos ajuda o nosso eu, ele está presente, né? A ele de novo encarnar e estar mais presente nesse momento, se a gente consegue atuar sobre essa reação. Então, para todas as situações, a gente pode fazer os exercícios encarnatórios que a gente fala, que são esses exercícios de medicamentos, aquele abraço que pode ser físico, anímico ou espiritual, né? A gente pode usar medicamentos, né? Que, como a Dani falou, os medicamentos antroposóficos, e isso que nos fez querer atuar bem rapidamente em Brumadinho, eles, né, ajudam muito a gente a lidar com as situações né, de trauma. E aí, para a gente perceber o outro, né, o que está acontecendo na força etérica dele, no corpo etérico dele, é muito importante que o meu corpo etérico, né, como um cuidador, como alguém que está ali para ajudando, ele esteja bem. Então, assim, é muito importante que o corpo etérico do cuidador, que quem está cuidando, né, a Dani falou das reações dela, que ela tinha quando ia para lá, a gente cuidar, né, do nosso corpo etérico, de dormir bem, de se alimentar bem, cuidar dos ritmos, porque a nossa percepção, para ela estar atenta ao que está acontecendo com o outro, é muito importante que o nosso corpo etérico ele esteja funcionando, né, para a gente e para a gente também perceber o outro, né? Então, na verdade, a gente, né, essa figura da Lemniscata, ela nos lembra, né, desse caminho, assim, de equilíbrio do ponto de vista da trimembração e que a gente vai tentar levar, né, o paciente para esse equilíbrio. Então, aqui a Regina está me falando que terminou o meu tempo, eu posso, depois, se tiver tempo, voltar nessa questão da emergência, né? Eu trouxe a questão da crise, mas depois voltar na questão né, da emergência como aquilo que precisa emergir de uma crise, então eu não vou voltar, mas eu queria só passar rapidamente, de falar rapidamente, né, de Brumadinho. Então, aquele desastre ambiental de Brumadinho que aconteceu, né, em janeiro de 2019, com 270 mortes, 3 desaparecidos. Então, assim, a gente então teve essa oportunidade, né, de ir para lá, né, inicialmente foram 15 médicos, né, 13 médicos e 2 osteopatas, né, então, eu mesma eu fiquei lá 3 meses, mas tiveram pessoas que ficaram lá durante um ano, né, só as pessoas deixaram Brumadinho porque teve a pandemia, né, então a gente então trabalhou dentro de um centro de saúde, a gente conseguiu isso. Em uma semana, a gente já estava, aconteceu em 25 de janeiro, depois de uma semana, a gente já estava lá tentando, né, se reunir lá, e a gente conseguiu esse lugar, um posto de saúde, e a gente atendeu nesse lugar, né? Então, eu quero só relatar aqui, então eu não vou entrar, depois se tiver tempo eu entro, assim, né, com mais detalhes, mas eu vou só relatar esse caso, na verdade, que foi da Cristiane Goulart, que ela está aí, né, na plateia assistindo. Então, vou só relatar esse caso para terminar. Fomos até um sítio, eu e uma amiga. Atendíamos juntas no início para termos coragem e apoio mútuo, onde estava uma mãe esperançosa. Nem mexi na cama dele, ela falou, deixei como está, pois sei que ele vai voltar. Um pai, na labuta do trabalho do campo, minha filha, para ver se o tempo passa. E um irmão, vivenciando a síndrome do sobrevivente. Estava no local no momento da tragédia e pensava o tempo todo que poderia ter feito algo para ajudar o irmão, esperando notícias do filho desaparecido. Em meio a toda dor e desconfiança, nos receberam, aceitaram algumas medicações e nos serviram um café com queijo. Partes do corpo desse moço foi encontrado muitos meses depois. Então, esse é o relato da Cristiane. Eu queria terminar minha fala com esse verso do Steiner, né, que ele fala: enquanto tu sentes a dor que me evita, Cristo age desconhecido no ser do mundo, pois débil se torna o espírito quando apenas no próprio corpo é capaz de sentir o sofrimento.
Então, gente, obrigada aí, desculpa ter passado um pouco do tempo. E se tiver tempo, a gente volta aí em alguns slides. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernando. Agora a doutora Sandra Regina Souza. Boa noite. Nossa, tão bom ver gente que fazia tempo que eu não via. A Márcia que eu vi recentemente. Bom, eu vou falar como pedagoga de emergência, né? Não como pediatra, mas também como. A gente brinca, né? Que você continua sendo você, independentemente da frente que você esteja encarando naquele momento. Então, a partir do que a Dani e do que a Fernanda trouxeram, então já aconteceu, né? Seja o que for, um acidente, uma tragédia climática, há uma ruptura. Há uma ruptura no andamento ordinário da vida dessas pessoas. E eu vou me ater especificamente à intervenção no sentido de o que a gente faz e por que faz, né? Porque as duas já contaram para a gente o que acontece com esse indivíduo. E eu vou me ater bastante às crianças mesmo, porque é onde a gente intervém com mais intensidade. A gente trabalha, né? A pedagogia de emergência, né? Nós trabalhamos com os adultos, cuidadores, nós trabalhamos com os educadores, assim, dos adultos, porque tem uma importância muito grande que esses educadores, esses cuidadores profissionais tenham também ferramentas, primeiro que eles também sejam cuidados, acolhidos, e que eles tenham ferramentas para trabalhar com essas pessoas. Porque por mais longo que seja o trabalho, mais intenso que seja o nosso trabalho, a gente vai embora. A gente chega, faz a intervenção, e é desejável que ela tenha pelo menos 2 semanas, nem sempre a gente consegue isso. Agora, a turma que foi para o Rio Grande do Sul ficou um tempo um pouco maior. Às vezes a gente consegue voltar para esse lugar um tempo depois, para pegar uma outra fase, não é, do acontecimento traumático, vamos dizer assim, mas nem sempre. Então, não só é desejável, como é absolutamente necessário que quem está ali no local também seja envolvido e receba uma formação, não é? E receba ferramentas. Eu sempre brinco, a nossa bolsa de utilidades, né? Toda a nossa bolsa mágica, quanto mais a gente consegue compartilhar com quem está lá, tanto melhor. Eu sou uma das poucas médicas, né, no Brasil que tem a formação avançada. Nós somos 4. Acho que assim, e se eu não me engano, das 4, 3 terminaram a formação, né? No grupo da formação avançada éramos só 4. E quando eu vou para a intervenção, embora eu vá como a coordenadora médica, eu não vou para atender como médica. Eu vou para cuidar da equipe. Como médica, a minha função é cuidar da equipe, é cuidar de quem cuida, de quem está ali comigo na linha de frente. E eu vou fazer o que for necessário fazer, né? E aquilo que eu tenho mais aptidão para fazer. Então, seja ajudar nas capacitações com os adultos, seja fazer as oficinas com as crianças e com os educadores, geralmente de trabalhos manuais, de bonecas, com fios, enfim, eu vou chegar nisso, né? Então, a primeira coisa, que é longo isso, então eu vou agilizar para a gente poder conversar mais, que eu acho que vai ser mais legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar
é no que a gente chama de ajudante de emergência. E aí todos nós, né? Terapeutas, médicos, pedagogos de emergência, a turma que vai para lá, a turma que já está lá no olho do furacão trabalhando. Então, o primeiro ponto é a gente cuidar da nossa estabilização própria. E aí, algumas sugestões, né? Primeiro, a gente precisa centralizar. A gente precisa entender como é que a gente está, qual é a nossa disponibilidade e qual é a nossa capacidade de ação. E isso precisa ser muito honesto. Nem sempre a gente vai poder estar onde a gente gostaria de estar. Nem sempre a gente tem essa capacidade naquele momento. Né? E por muitos motivos. Não só emocionais. Às vezes você está com uma crise, uma dor de dente, sei lá, uma gripe muito forte. Então, a gente precisa ter essa consciência, porque não basta só a gente querer ajudar, colocar o nosso conhecimento à disposição do outro. A primeira coisa é a gente tem que ser parte importante da solução. Nunca mais um problema para quem está ali. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente usa técnicas de distanciamento. E isso não são técnicas de insensibilização, não é isso. Mas são técnicas de distanciamento. Porque todos nós temos a nossa biografia. E todos nós nos deparamos, né, com pessoas, com histórias que esbarram na nossa vida. Né? Os médicos sabem disso, os terapeutas também. Quantas vezes quem está ali na sua frente, que vem buscar os seus cuidados, parece que aquela pessoa escolheu falar justo naquele assunto, que te toca tão profundamente. Então, não é diferente nas intervenções. A gente vai esbarrar com histórias e com questões que se aproximam da vida humana. Então, podem esbarrar em coisas que já vivemos, ou que pessoas próximas viveram, ou podem se aproximar de medos muito profundos que a gente tenha em relação à vida. Então, é importante a gente conseguir fazer esse distanciamento. E aí, como é que a gente faz isso? Com alguns exercícios, né? Um deles e assim, eu achei interessante reaparecer na pedagogia de emergência, mas que eu aprendi na formação biográfica, que é a gente contar de trás para frente. Isso traz a gente de novo para dentro, é impressionante. Né? Para você, assim, para aquele momento, para você não se misturar com o problema. Porque a gente precisa ter esse estado de presença, mas dentro da gente, não misturado com o que está acontecendo ali. Nomear. A gente precisa conseguir nomear o que nos acontece, o que nos afeta. Eu estou me estendendo um pouquinho nisso porque nos diz respeito. Né? Como médicos, como terapeutas, isso nos diz respeito. Porque às vezes a nossa vontade é gigantesca em ajudar e a gente acaba adoecendo no meio do caminho por conta disso. Técnica de relaxamento, então, aquela que a gente conhecer, que for mais confortável para a gente, ou no mínimo prestar atenção na nossa respiração por alguns momentos, não é? Ficar ali respirando para conseguir relaxar, e técnicas de meditação. E aí, em técnicas de meditação, a gente também coloca as nossas orações, né? Para quem tem uma religiosidade que passe por aí, a meditação propriamente dita, que a gente leve um verso, que a gente tenha algo para nos organizar, para que a gente também recarregue as nossas baterias. E aí, o segundo ponto vai ser a primeira assistência que a gente fala psíquica, emocional, porque é desse trauma que a gente está falando. Mas a primeira assistência, ela começa
antes da intervenção propriamente dita. Porque, primeiro, a gente tem que entender que local é esse, a gente tem que garantir um lugar seguro para a intervenção, para que a gente não esteja ali com as pessoas num lugar que possa desmoronar, enfim, que corra o risco enfim, de pegar fogo, de ter ali uma continuidade ou um acidente que venha a piorar a situação. Então, o ponto segurança é importantíssimo. É que a gente não vai ter tempo, mas tem uma varredura antes da gente chegar, né? Para garantir que todos nós estejamos em segurança. Inclusive nos lugares onde a gente se hospeda, não é? Porque a gente precisa minimamente estar em segurança para poder trabalhar com essas pessoas. Ter uma visão geral do que está acontecendo, procurar ajuda, isso tudo é antes da intervenção. Saber com quem que a gente conta. Então, isso, né, tem uma equipe que faz isso antes da gente chegar. Bom, chegamos. A primeira coisa, a gente precisa contar que eles podem contar conosco e que eles podem confiar na gente. Porque imaginem uma criança pequena, na verdade até um adulto, né? Aí chega uma turma de fora querendo brincar. Dizendo, olha, a gente vai... E está tudo desordenado, está todo mundo assustado. Então, a primeira coisa, a gente precisa explicar o que a gente está fazendo ali. E quem somos nós? Sem currículo, sem lápis, não é? Mas assim, que a gente está ali para contribuir, que a gente está ali para colaborar com eles. Então, aí tem uma série de coisas que a gente faz para se apresentar e para se aproximar. Mas esse é um momento muito importante, a gente não pode pular. A gente não pode chegar e ir fazendo coisas, né? E aí, assim, entender o que está acontecendo ali. Às vezes, tudo o que você vai poder fazer naquele momento é oferecer uma água, é oferecer uma cadeira, é ver se tem um chá, se a pessoa está com fome. Enfim, às vezes é só isso que a gente vai fazer, e esse só isso é muito. O que eu quero dizer é que a gente também tem que saber qual é o tempo da nossa atividade, da nossa intervenção, né, individual. E aí a gente precisa estabilizar aquele lugar, né, os ânimos. Aí a gente precisa conseguir tranquilizar essas pessoas. E seja, assim, a gente diz buscar um contato corporal. Um contato corporal não quer dizer abraçar, né? E acho que a Fernanda já trouxe muito isso, né? É a gente ter a proximidade possível, né? A nossa presença física ali, perto, no mesmo espaço, mostrar que a gente está fazendo companhia também. Porque às vezes também é isso, 1 hora, 2 horas de ficar ali quietinha perto é o que vai fazer total diferença. Bom, promover relaxamento, e aí às vezes a gente sugere um exercício de relaxamento, enfim, tudo a partir do que a gente encontrar. A comunicação, de novo, né? Então estabelecer esse contato, essa comunicação, e reorientar o espaço e o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente precisa sair dali de onde a gente está para ir para um espaço próximo. Contar o que vai acontecer, porque às vezes só vai acontecer no dia seguinte. E na maioria das vezes, esse primeiro contato mesmo, a gente faz com quem vai estar junto com a gente na linha de frente, que são os educadores locais. Né? Porque por maior que seja em número, né, a equipe, nunca a gente vai dar conta de tudo o que é preciso. Então, nas últimas intervenções, nas intervenções mais recentes, o que a gente tem percebido é essa necessidade de ter um momento de organização e de capacitação mesmo com quem vai estar ali trabalhando com a gente.
E aqui, gente, é importante, assim, reconhecer o momento, sem a gente, como é que eu posso dizer, sem extrapolar, né? Sem a gente reconhecer o momento, sem ficar narrando a tragédia. A gente reconhece o que aconteceu, mas a gente não exagera, não dramatiza, a gente acolhe aquilo que vem, né? A gente não precisa aumentar a desgraça, é o que eu quero dizer. E aí eu vou correr, porque eu só tenho 5 minutos. O que é importante, assim, com as crianças, né? A gente chegou lá, já fizemos tudo isso que a gente tem que fazer, então chegou o momento da gente estar com as crianças. Uma das coisas dramáticas que acontece é a total perda do ritmo, da organização, de tudo aquilo que essas crianças conhecem como seguro, como confiável. Então, a gente vai precisar ajudá-las a restabelecer, minimamente. Depois isso. E, assim, é tão importante a gente ter esse olhar, né, para os mínimos gestos do que vai acontecendo, porque a mudança das crianças, principalmente, e mesmo dos adolescentes, ela é tão brutal em 1 ou 2 dias que a gente fala, não são os mesmos que a gente encontrou há 2 dias atrás. E lembrando, assim, que eu acho que eu falei isso muito rápido, ou nem falei, nós só vamos trabalhar com intervenções pedagógicas. A gente não vai usar remédio, a gente não vai usar nada. Tudo que a gente faz é pedagógico, né? E a gente, isso tem uma transformação, e isso pode, claro, potencializar e muito o atendimento médico, que é necessário, né? O atendimento médico, o atendimento psicológico para alguns, e assim por diante. Bom, a primeira coisa com as crianças, elas conseguirem expressar a experiência da maneira como elas quiserem ou como elas conseguirem. Isso não é ficar perguntando, é ter a disponibilidade de ouvir aquilo que vem, porque é de extrema importância. Então, ela precisa conseguir e ter a confiança de verbalizar aquilo que ela está vivenciando, que ela está experienciando. Depois, buscar as possibilidades criativas para ela se expressar. E isso vai ser com desenho, com aquarela, com desenho de forma, cantando, dançando, junto. Às vezes, assim, fazendo música, porque às vezes naquele lugar elas têm essa coisa com a música local. E aí a gente vê quais são os instrumentos possíveis e fazer música com essas crianças é bem importante. Dançar, eu já falei, buscar a possibilidade ainda dela se expressar de várias formas. Isso é importante. Com o corpo, com as mãozinhas, falando, contando histórias, ouvindo histórias também, modelando. E isso vai variar de intervenção para intervenção, com o que a gente tem no local e com o que é possível, né? Depois, cuidar dos sentidos, o tato. E aí, muitas vezes, o que a gente vai fazer é automassagem. A gente ensina as crianças a fazerem automassagem, às vezes massagem com bolinha. Aí também cada pedagogo de emergência acaba tendo a sua malinha, né? O seu repertório, vamos dizendo assim. Mas é importante a gente pensar no sentido do tato, porque esfria, né, gente? E esfria e recolhe, né? Então, como é que a gente vai trazendo essa criança de novo para o contato? Depois, o sentido de vida. Como é que a gente ajuda essa criança a voltar para esse corpinho, né? A entender que está tudo bem, e que ela respire, que esse coração continua batendo, mesmo ele parecendo que ia explodir, ou que estava muito rápido. E assim a gente vai caminhando. E às vezes, de novo, massagem, às vezes brincadeira que uma criança precisa tocar na outra.
E a delicadeza do adulto é nunca invadir o espaço pessoal da criança, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muito isso de aproximar, de pegar, de abraçar, mas em outras culturas não. Então, também a gente tem que entender o que foi que aconteceu e onde a gente está, para saber qual é esse raio mínimo de distância que a gente tem que ter, física, né? O sentido do movimento. Aí tem muitas brincadeiras que a gente faz para as crianças se movimentarem, e se movimentarem de forma rítmica e de uma forma ordenada. O sentido do equilíbrio, aí são outras brincadeiras de equilibrar bolinha, equilibrar bastão, enfim, tem passar um para o outro, mais rápido, menos rápido, para não deixar cair. Então, são coisas que vão trazendo a atenção e vão relaxando essas crianças, e vão trazendo o sentido do movimento. Eu já estou terminando, viu, Maria Cristina? Aí, entender a geografia corporal, que é essa vivência do corpo, e aí a gente tem várias formas, de novo, de cantar, brincadeiras cantadas, muitas brincadeiras de correr, de parar, de agachar e de levantar, enfim. Aí são muitas gargalhadas que vão acontecendo durante esse trabalho conjunto, né? E muita coisa de confiança, de eu me jogar para trás, confiar nos meus amigos e fazer com que eles também confiem em mim. Ainda nas vivências do corpo, massagem, quando é possível, senão a gente investe na massagem que a gente ensina para eles mesmos e depois, quando possível, um no outro. Porque dependendo da idade, isso causa muita risadinha, muita... Então, quando a criança pequena é mais tranquilo. E aí, assim, cuidar do ritmo, né? E cuidar do ritmo, isso eu vou falar muito rapidamente, depois a gente deixa para as perguntas e para o nosso bate-papo. Essa é a coisa mais importante. A gente tem e precisa comunicar às crianças tudo o que vai acontecer no dia. E todos os dias ela vai encontrar exatamente a mesma coisa. Nos encontramos, tem uma roda, tem um verso, tem determinadas brincadeiras ou dinâmicas que elas vão acontecer numa ordem para que elas consigam chegar, relaxar, estar ali na presença e na alegria, e depois a gente vai recolhendo para elas voltarem para casa, e a gente faz um de trás para frente, né? Ou um da frente para trás, um recordatório do dia, sempre uma retrospectiva, também nos movimentos, também nas dinâmicas, para que a gente consiga fechar. Na pediatria, eu digo assim, a gente tira tudo da mala e depois a gente ajuda a criança a guardar tudo para ela ir embora um pouquinho mais organizada. E aí, brincadeiras de dar e receber para melhorar essa confiança. E eu acho que, assim, todas essas pequenas coisas que isoladas a gente fala, nossa, mas só isso? Vocês fazem só isso? E outra coisa que a gente recebe muito é assim, mas o que foi que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram? E, na verdade, são as crianças que vão conseguindo, né? São as crianças que vão se entregando àquelas vivências e que tem uma mudança muito grande. O Gabor Maté, né, enfim, que estuda trauma não sei quanto tempo, eu deixei o meu livro lá no consultório, mas ele diz uma frase, assim, mais ou menos assim, né, em relação ao trauma e ao que fica, essa dor, que o problema maior não é o que aconteceu, é a criança se ver sozinha nessa travessia. Então, é isso que vai machucar mais e que vai traumatizar mais. É a criança achar que ela está sozinha, ou estar mesmo sozinha nessa travessia. Então, talvez a nossa maior qualidade na pedagogia de emergência seja levar a presença verdadeira. E aí a gente volta para o Steiner, não é, que diz que basta um encontro com um adulto realmente que olhe para essa criança para ela estar salva, né? Então, acho que na pedagogia de emergência a gente tem uma oportunidade incrível dessa presença. Desculpa, Maria Regina,
por ter passado do tempo. Não, imagina, eu agradeço a vocês, né? Já tem algumas perguntas aqui aparecendo, a Evelyn levantou a mão ali. Eu vou abrir então agora para a conversa, né? Vocês podem abrir suas câmeras, quem quiser perguntar, pergunta. De preferência, põe a mãozinha para a gente seguir a ordem, né? Pode falar, Evelyn. Boa noite para todos. Bom, eu sou a Evelyn, eu sou massagista rítmica e eu estive na intervenção aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sou de Porto Alegre. Então, eu compus, junto com a equipe, a linha de frente para atendimento no que foi possível aqui no nosso estado. Então, eu queria agradecer todas as médicas que falaram das suas experiências em Brumadinho, a Sandra Souza, que falou muito sobre a intervenção propriamente dita da pedagogia de emergência. E a minha colaboração, junto com a equipe, eu fui suporte da equipe de pedagogia para todas as demandas que os nossos colegas precisassem, eu atuaria com a massagem rítmica e com aplicações externas. E isso foi feito porque a gente enfrentou 2 semanas de muito frio e chuva. Então, a equipe ficou bastante desgastada. E com relação ao meu fazer, eu complementava a ação da equipe trabalhando junto aos voluntários dos abrigos e com os professores que lá estavam, porque eles eram os adultos que permaneceriam ainda atuando. Então, através deste tocar, primeiramente escutar, posteriormente tocar, junto com tudo que vocês favoreceram aqui para o Estado, que foram os óleos e as pomadas, eu pude realmente fazer um bom trabalho aqui com eles, pude aliviar muito o que estava se passando, né, no íntimo deles, justamente neste âmbito da desorganização que acontece diante de uma catástrofe como foi essa de grande porte. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer muito, né, ao apoio de vocês da ABMA. E eu acho que a nossa caminhada agora ela vai ser uma constante de complementação, né, de fazeres, porque essa abertura e troca, sim, é extremamente favorável. Muito obrigada. Muito obrigada, Evelyn. Bom trabalho aí, né? Que bom. Regina, Oi, a tem uma Mariana, pergunta aqui no site. É isso que você quer falar, Dani? não era isso. Como foi a atuação dos osteopatas em Brumadinho? Talvez a Cris Goulart, que teve mais contato com eles, possa responder essa pergunta? Posso Fernanda? Cris? responder. Vocês estão me Obrigada, ouvindo? Cris. Boa Sim. noite, pessoal. Então, as osteopatas, elas iam comigo e com a Dani, a gente ia nós 4 juntas e elas atuavam praticamente com as crianças. Então, a atuação delas foi, na maior parte das vezes, com as crianças, e eu estava até revendo aqui o nosso relatório, elas fizeram 176 atendimentos para 28 crianças, e assim, era impressionante a resposta, né, Dani? Assim, a gente ficava impressionada de ver de uma semana para outra como que aquela criança, ela melhorava e ficava um pouco mais sociável, e, enfim. Então, a atuação foi assim, elas iam uma vez por semana, a gente ia uma vez por semana, e elas começaram a atuar em abril de 2019, e a gente parou de atuar em março, logo que começou a pandemia, que daí eles, né, o pessoal de lá, o posto fechou, ficou um atendimento só numa outra, fechou o do Córrego do Feijão, né, ficou o atendimento só em Brumadinho, e nessa época a gente parou de atuar. Mas aí eu estava relendo aqui
o relatório, elas escreveram assim, ó, o trabalho da osteopatia iniciou-se em abril de 2019, para ajudarmos as crianças e seus familiares, né? Atendiam não só as crianças, mas também os familiares, e para restabelecer a saúde física e emocional, através de técnicas específicas voltado para um todo, visando o sistema neuromeninge. Então, foi assim, Mariana, a atuação dela. Obrigada, Cris. Malu levantou a mão. Sim, eu falo também de Porto Alegre e quero publicamente agradecer o trabalho da Evelyn e de todas as pessoas que tiveram à frente do início ao fim. A Evelyn e o Léo, né, o companheiro dela, tiveram do início ao fim, assim como o Josi e outras pessoas. E a gente não consegue dimensionar o tamanho do esforço interno, para não falar só do externo, né, que essas pessoas precisam fazer para estar inteiras, né, como a própria Sandra descreveu. Então, alguns de nós, a Camille também que está aqui presente, não tivemos forças anímicas para fazer o que essas pessoas fizeram, e por isso eu queria fazer esse agradecimento, assim, público, a Evelyn e a toda a equipe, e dizer que esse é só um primeiro momento, né? Mas por tudo que aconteceu com o nosso estado, numa dimensão que só quem está muito próximo consegue saber, e das próximas chuvas que virão e alagarão novamente, é que a gente precisa que todo esse movimento que vocês estão oferecendo hoje, ele permaneça. Porque muitas vezes quem está de fora tem aquela dimensão de que o sol voltou, as águas baixaram, então a vida volta ao normal. E ela não vai voltar tão cedo para o nosso estado, sob vários aspectos. Então a gente pede que vocês fiquem de mãos dadas com a gente nesse momento. É essa que é a intenção, viu, Malu? Enquanto for necessário, né? Você vê que em Brumadinho eu também participei lá da equipe, né, de Brumadinho. A gente só parou porque a pandemia impediu, né? Mas a gente ficou lá por um ano e, assim, na minha opinião, talvez precisasse mais. Mas pelo menos um ano a gente conseguiu ficar e permanecer lá nesse trabalho, né? Junto à população. Alguém levantou a mão? Silvia Beatriz? Pode falar. Bom, reforçar o agradecimento de todo mundo no sentido de como vocês estão se disponibilizando para nos educar dentro desse processo, dentro daquilo que a gente pode oferecer, daquilo que a gente vai precisar oferecer. Eu queria fazer duas colocações aqui, não sei se uma vai ser muito marqueteira, se for, vocês me desculpem, mas como eu não sou da área de saúde e não sou da linha de frente, eu sou daquelas que está no entorno esperando o momento que vai poder acolher alguém, algum de vocês, para contribuir. Mas diante das falas e das reuniões que eu já participei junto com o pessoal da ABMA, uma das coisas que emerge no meu coração, vendo até, escutando inclusive a fala da Cristiane, relacionada ao que os osteopatas fizeram, parece que surge uma oportunidade para a antroposofia, de maneira geral, de se colocar e de se entrelaçar nesses diversos, eu vou usar uma palavra, né, serviços, mas nessas diversas áreas de atuação, em que seria muito importante que nós nos reconhecêssemos, as diferentes instituições, as diferentes áreas de atuação, para, como um corpo único, que é a antroposofia, colher esses dados, essas ações, esses movimentos, para mostrar, não num processo de exibicionismo,
mas eu acho que mostrar de que forma nós atuamos no mundo. Então, aqui fica mais uma ideia do que especificamente uma solução, mas eu acho que pegando pedagogia da emergência, a ABMA, os aconselhadores biográficos, os osteopatas, os terapeutas artísticos e as diferentes frentes que, em momentos diferenciados, ofereceram ao mundo aquilo que o mundo estava pedindo, num momento de tragédia, eu acho que seria algo muito interessante que nós, juntos, né, oferecêssemos, sabe, esse tipo de informação para o mundo. Então, essa é a minha área marqueteira que fica aqui como sugestão. O outro aspecto, reforçando o que a Malu acabou de falar, na primeira reunião que nós participamos com o pessoal da pedagogia de emergência, que estava o Reinaldo, estava o William, e que eles trouxeram muitas das informações que vocês estão trazendo aqui agora. Uma das coisas que ficou gravada para mim foi a questão do nosso fôlego na linha de tempo. Então, é aqui que a minha fala reforça a fala da Malu, porque o número de tempo, né, o prazo que ficou na minha cabeça, vai entre 3 e 5 anos. Então, eu acho que a gente precisa, e isso se entrelaça com uma fala da Sandra, quando a Sandra fala, qual é a capacidade que eu tenho hoje para aquilo que a demanda, que é uma demanda longa, que é profunda, ainda tem muito barro lá para limpar, então aqui não dá, eu moro em São Paulo, eu não tenho como ajudar a limpar casas, mas a gente sabe, e o pessoal da pedagogia de emergência apresentou uma imagem, talvez a Sandra aqui possa complementar, das ondas relacionadas ao trauma. Então, a gente tem o epicentro, depois tem essas ondas, e essas ondas elas vão perdurando no tempo. E pode ser que alguém tenha algum tipo de consequência daqui a 2 anos. Então, acho que essa pergunta é muito importante para nós, não só no aspecto de quais são as pessoas dentro do nosso meio, e do nosso meio eu estou falando da antroposofia, nós estamos aqui para acolher, apoiar e ajudar da forma que tiver né, dentro da nossa capacidade. Mas que a gente também comece a pensar nessa corrida, nessa maratona, que vai ter um tempo, então como que a gente pode se organizar, como é que a gente faz um processo de trocas, né? Quem é o primeiro bloco, quem que pode ser o segundo bloco, quando que eu posso entrar, para que a outra frase da Sandra, né? Essas pessoas sabem que a gente vai embora em algum momento, mas como que a gente sai em um momento, mas não deixa um buraco? Eu acho que isso é uma coisa que eu penso, que eu carrego muito no meu coração. Era isso. Obrigada, Silvia. A Sandra levantou a mãozinha. Pode falar, Sandra. Tem uma pergunta aqui também da Ciomara. Talvez ela queira falar a pergunta dela. Eu acho que primeiro, então, pode fazer a pergunta, Silmara. Na verdade, eu fiquei muito interessada, porque foi justamente a parte que não foi falada, assim, o que é isso de muito forte que precisa ter espaço de escuta, né? O que precisa vir à luz para ajudar no processo? Mas se não couber aqui também tudo bem, tá? Se for uma... Você pode responder, Ciomara, Sandra? Eu não sei se eu entendi a pergunta dela. Eu ia Porque dizer na isso. segunda fala, quando o tempo acabou, tinha um momento e foi uma frase que me chamou a Fernanda, atenção, assim, de emergência, e assim, o que precisa emergir? E eu fiquei com essa questão, sabe, assim, nessas situações, o que efetivamente precisa emergir de mais, sabe, de mais premente, né, para ir trazendo toda essa calma e isso que precisa acontecer no processo. Então, eu acho que eu não tinha entendido que era isso. Desculpa. Então, na verdade,
eu ia terminar justamente falando do que precisa emergir. E eu ia terminar com a fala com a fala não, mas com a meditação do Rudolf Steiner, da pedra fundamental, né? Que ele cria a pedra fundamental, que é essa meditação, depois do incêndio do Goetheano, né, em 1923. Então, assim, na verdade, essas situações, se a gente pensar, e a gente vivenciou isso em Brumadinho, e a gente vê isso muito no Rio Grande do Sul, é que como que a tragédia e toda essa situação desse caos, ele traz também a solidariedade, né? Então, assim, o que é que isso, assim, tem algo do melhor do ser humano que emerge aí, né? Tem o pior também, né? Não é garantia que o melhor vai emergir, porque o ser humano, ele está, lembra que eu falei, ser humano, corpo, alma e espírito, a nossa humanidade não foi dada, a gente tem que conquistá-la, né? Então, mas o melhor pode emergir. Quando, assim, Brumadinho foi uma coisa, igual o Rio Grande do Sul, né? O Brasil todo foi ajudar o Rio Grande do Sul, né? E Brumadinho também, né? Assim, então, logo, assim, você chegava lá, parecia que você estava cheio de gente, cheio de acampamentos, das pessoas ajudando. Então, o melhor pode emergir, mas não é garantido. Mas aí, o Rudolf Steiner, então, eu ia fechar com, assim, o que a gente pode fazer para o melhor emergir, né? Assim, então, ele fala ali, né? Exercita, ele, né, na pedra fundamental, ele clama o ser humano, né? Para ele exercitar o refletir, o recordar do espírito, né? A retrospectiva diária, para o ser humano exercitar o refletir do espírito, né? Para o ser humano exercitar, né, o contemplar do espírito, a quietude, né? A Sandra falou um pouquinho ali no final da meditação, né? Dos momentos de presença. Então, assim, eu quis até começar a minha fala com um pequeno exercício assim de presenciamento, né? Porque assim é essa conexão com o espírito, né? Porque na verdade a gente está aí na alma da consciência, né? Onde que é esse momento, né? O ser humano está na alma da consciência, onde que é esse momento, onde que é a busca do ser, né? Então essa fundamentação né, dessa conexão nossa né, com o melhor, né, do espírito mesmo, né? Porque, né, como ele diz, né, nas 3 estrofes da Pedra Fundamental, porque é do espírito né, que é de Deus que nasce o homem, né? Que é de onde que nasce, né, o homem do Cristo, que é a partir das mortes que a gente vai renascer, né? Então, exortando para essa eternidade do espírito humano, né? E no final ali, que é também dos pensamentos do mundo do espírito que vai despertar a alma. Então, para a gente cultivar isso, né? Para que possa emergir, né, o humano, que não é garantido, né? Mas que é uma conquista mesmo. Obrigada, Fernanda. Tem mais 3 pessoas inscritas e eu vou fechar as inscrições, então, tá, gente? Porque a gente já está passando do horário, na verdade, mas como o debate está muito interessante, então a Sandra, depois a Jaqueline Volkmann e por último a Lucila, então. Pode falar, Sandra. Oi, Lu, querida. Dá um quentinho ver você. Então, assim, eu vou começar pelo que a Fernanda falou, né? Que não é garantia, né? Tudo isso que está acontecendo, né? A gente vê, vai dando uma aquecida, assim, renova um pouco a nossa esperança no humano, mas não é garantia, né? A gente já viu isso recentemente e assim, eu falo por mim, eu tenho um pouco de temor, assim, não é exatamente um trauma, mas é um temor, porque a gente viu a Covid, que a gente achou que sairíamos muito melhores, e depois, né, a gente viu o que viu.
Mas, assim, tudo isso, né, que a gente está presenciando é tão bonito. E eu vou aproveitar para o gancho do que eu realmente queria falar a respeito, que nem a Malu fala, né? A gente não pode mesmo soltar a mão, por vários motivos. Primeiro, se a gente for pensar no trauma, né? Na linha do trauma, do que vai acontecendo, desse primeiro momento, que é a parte aguda do trauma, que é quando as coisas acontecem. Nem todo mundo que passa por essa experiência dramática vai ficar traumatizado. Nem todo mundo vai manifestar o trauma da mesma forma e no mesmo tempo, porque isso depende de muitos fatores, inclusive dos fatores de proteção. Que infância é essa que essa criança tem? Quais as condições que ela tem? O mundo dela era verdadeiramente bom? Ela é uma criança segura, amada? Enfim, o que veio antes disso? Então, são muitos pontos que a gente vai observar no tempo. E se a gente pegar uma coisa que todos nós conhecemos em alguma medida, né, que é a depressão, né, que é uma coisa que vem muito com o trauma, as crises de ansiedade, a depressão, se a gente for pensar, qual é a fase mais crítica e mais difícil da depressão? Não é quando a pessoa está no oitavo subsolo da existência, que ela não consegue tomar banho, que ela não consegue sair, é tudo muito doloroso. Mas o que a gente vê que é o pior animicamente para o ser humano é quando ela começa a melhorar. Que aí ela tem noção do que ela está perdendo na vida, do que ela perdeu na vida. Então, desde que tudo isso começou, eu tenho pensado muito nisso. Porque agora a gente está no agudo, né? Quando a gente viu todas aquelas casas embaixo d'água, aquela coisa desesperadora, enfim, muito difícil olhar para aquilo e não chorar, e não se comover, e não pensar em como estavam as pessoas, né? Os nossos colegas, aquelas mães, aquelas, enfim, aquelas pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Só que agora a água baixou, e acho que foi a Malu que disse, né? O sol voltou, mas agora sim as pessoas estão voltando para suas casas e estão vendo que não tem casa e estão tendo a dimensão concreta da tragédia. Então, é um momento em que o nosso cuidado ou a nossa disponibilidade para o cuidado precisa estar redobrada. E eu tenho batido muito nessa tecla, não só na pedagogia de emergência, mas nessas outras frentes. Não é? Agora a gente tem que apurar a nossa escuta. Agora a gente tem que aumentar a nossa disponibilidade. Eu falo que é no momento que a mídia para de ser assunto, né? Para de vender jornal e que as pessoas estão ali na sua vida diária e com tudo que ficou. Então, assim, eu acho que o que a Silvia falou assim é marketing, né? Eu vou ser marqueteira. É, quem fez medicina e estudou, né, semiologia pelo Ramos, a epígrafe é: quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Se a gente não contar para as pessoas o que é que a gente faz e o que é que a gente pode fazer por elas com a antroposofia, elas não têm ideia, elas vão passar pela gente sem saber o que elas estão achando. Então, assim, é importante também a gente conseguir contar para o mundo também o que é que a antroposofia pode fazer. Era isso que eu queria dizer, que assim, contem comigo, contem com a gente da pedagogia de emergência, porque essa foi só a primeira etapa. Obrigada, Sandra. Doutora Jaqueline Wolfman. Seu Tá sem microfone está som, fechado, Jaqueline. Abre o microfone. Você está Não no abriu celular, ainda não, Jaqueline? já.
Gente, o tempo vai ficando. A gente ia fechar 21h30, já são 21h42. Aí eu tinha falado que a Lucila seria a última. A não ser que vocês queiram falar algo bem breve, tá, Dani e Fernanda? Bem breve, pode ficar tranquila. Já que você não conseguiu abrir seu microfone, é só apertar, Lena. Cris, consegue abrir o microfone da Jaqueline? Ou talvez se a Jaqueline sair da reunião e entrar de novo. Eu não estou conseguindo abrir aqui também, estou tentando. Que coisa. Jaque, tenta isso, sair e entrar de novo. Enquanto isso, a Lucila vai falando aqui, a Dani e a Fernanda. Abriu. Bem, gente, boa noite. Abriu? Abriu, desculpa. Ai, finalmente. Eu Fala, não já. sei, Eu estou acostumada com o Zoom desde da pandemia que nós começamos, né? Mas hoje nós estávamos numa reunião antes, o meu aplicativo está com problema e eu entrei pela internet, então está essa confusão. Mas eu queria então, bom, e essas últimas palavras que todos vocês falaram é exatamente o que a gente percebe agora, quem está vivendo aqui, né? A água baixou, os abrigos estão sendo desocupados, ou pelo menos diminuindo a maioria dos abrigos, e as pessoas estão voltando para suas casas, e eu tive contato com algumas pessoas, assim, brevemente, mas com uma professora de jardim de infância que é aposentada, e estava numa fase da vida de organizar a própria casa, o filho indo morar longe com a namorada, e ela, daquelas pessoas, assim, virginianas, e se for pensar do ponto de vista planetário, venusianas, a casa muito aconchegante, organizada, enfim, uma casa que ficou num dos lugares piores do alagamento dos bairros de Canoas lá, né? E aí a sensação que ela teve, porque ela foi abrigada na praia, na casa de amigos, e agora ela voltou, e inclusive o teto caiu, ela me contou cenas terríveis assim, do que ela viu lá. E a gente tem visto muito isso. Então, essa questão da continuidade, que isso não vai, vamos dizer, não vai mais aparecer na mídia, e essas pessoas realmente, as pequenas lojinhas, os pequenos comércios, essas pessoas estão sem nada para começar, né? Tudo vai ser do zero. E aí eu tenho percebido isso, assim, que essas pessoas é que vão começar a precisar desse apoio, e eu tenho certeza que não só os médicos, mas todos os terapeutas antroposóficos, e a pedagogia de emergência é uma gratidão imensa que a gente tem aqui do Rio Grande do Sul por toda a atuação, e uma pessoa como a Evelyn também, que pôde oferecer toda os benefícios da massagem e dos deslizamentos e das aplicações externas, né, para a equipe que estava lá atendendo. Mas o que eu queria divulgar para vocês aqui, assim como a Silvia sendo marqueteira, é que a ABMA Nacional, a partir do primeiro pedido que surgiu aqui da equipe de pedagogia de emergência, que precisava de alguns medicamentos para eles mesmos, e óleos que a Evelyn precisava, surgiu um movimento maravilhoso. Então a gente tem vários médicos inscritos como voluntários para teleatendimento, e também o grupo da biografia, a Silvia está aqui também, estava agora há pouco em reunião com a gente, e vocês vão receber, então, essa divulgação. A gente está abrindo também para as vítimas, né? A gente no início estava mais voltado para cuidar de quem cuida, mas a gente está abrindo para as vítimas também. Nós recebemos doações das farmácias, da Veleda, da Sirimim. Então, nós temos medicamentos que podem ser receitados pelos médicos que fizerem teleatendimento, e vocês, então, vão receber, através de grupos, de Instagram, divulgação de como o paciente, a pessoa que quer consultar, pode preencher um formulário e vai ser direcionado, então, para o atendimento. Era mais fazendo um marketing, mas um marketing também para agradecer a ajuda que está acontecendo e esse movimento que eu não esperava e que eu estou muito, muito feliz de ter tantos colegas apoiando. Então, quem quiser divulgar aí para as pessoas que vocês sabem que estão precisando desse apoio, podem divulgar, podem entrar em contato com a gente.
Boa noite, então. Obrigada, Jaque. Então, agora, Lucila. Oi, queridas, tudo bem? Boa noite. Sei que já está adiantado da hora. Eu queria pegar só o link que a Jaque trouxe e uma outra pessoa que, desculpa, eu não sei o nome dela, ela fez a pergunta do Emergir. Na hora que ela falou do Ciomara. Emergir, isso, a Ciomara, na hora que ela falou a pergunta do Emergir, tudo isso que a gente está vivendo aqui agora, todos nós aqui hoje, nesta data, no exercício que a Fernanda fez, onde eu estou agora, surgiu porque houve uma vivência da pedra na prática. Houve um pedido de ajuda da doutora Tati, de Santa Catarina, que é a presidente hoje da ABMA Sul. Ela pediu essa ajuda no Conselho Deliberativo, na sexta-feira que a gente tem reunião, e nós, em vez de só ouvirmos, houve uma escuta. Essa escuta gerou uma reflexão e nós agimos no mesmo dia e falamos, vamos fazer hoje a reunião. Vamos ouvir agora o que elas querem. Sabe essa sensação de que quando alguém pede ajuda, às vezes a gente fala assim, sim, peraí, eu vou pensar sobre isso, eu vou dormir sobre isso, peraí, eu vou planejar sobre isso. Foi tão automático, a gente falou, não, vai ser hoje. E todo mundo se mobilizou, quem podia, e a gente se reuniu às 5 horas da tarde. Então, houve uma união, e é a primeira vez, me corrija, quem é da BMA Nacional, principalmente a Marilise, que está aqui, que está representando agora a Comissão de Saúde Coletiva, foi a primeira vez que a BMA Nacional se mobilizou, todos em prol de uma única voz, a voz da Tati, que pediu ajuda. Eu trago isso para vocês verem, assim, para mim foi muito vívido como é importante pedir ajuda, ressoar. E aí, a partir do momento que a BMA começou a atuar, tudo isso que a gente está vivendo aqui é algo novo, a gente não sabe fazer direito. Quando a gente conversou muito, eu e Marilisa, eu falei, poxa, a comissão tem que entrar à frente, mas como é que vai fazer? Tudo é um movimento novo, tudo é uma semente nova, e é tão bonito. Então, na hora que falou do emergir, para mim surgiu aquela imagem da oração do calor. Na hora surgiu. Vocês sabem qual é a oração do calor? Ele fala assim, posso eu pensar o calor? Não, eu não posso pensar o calor. Eu não vou falar. O que é? O bem, Marilisa. posso eu pensar Posso o eu bem? pensar o bem? Vamos lá, o bem que na hora eu pensei no calor. Posso eu pensar o bem? Não, eu não posso pensar o bem. Posso eu sentir o bem? Eu posso. E é o que a maioria de nós fazemos. Algo está sofrendo, eu penso, eu sofro, mas eu não atuo. E aí o final da oração é: posso eu querer o bem? Posso. E é aí que eu ajo. Então, esse atuar em conjunto é assim, um ressoar, e ele é, Deus me perdoe, mas ele é tão feminino, ele é tão uterino, é tão incrível isso que eu vejo aqui, e que na primeira reunião que a gente fez, eu lembro da cara do Reinaldo, né, o nome dele, ele falou, eu nunca vi isso, eu nunca me senti tão acolhido. Eu acho que é isso, está se criando um útero, só que o útero, ele vai por si só, então vamos ter fé, que as coisas vão acontecendo. Vamos confiar no mundo superior. Ele sabe muito mais que a gente, pelo menos acredito eu. É isso, meus amores. Queria dar esse relato do fundo do meu coração. E eu estou tão feliz que eu estou na segunda-feira vendo isso. Isso me dá esperança de um mundo melhor. Como pediatra. É isso. Obrigada, Lucila. Dani, rapidinho. Rapidíssimo. Então, eu não sou da ABMA Nacional, mas eu queria falar uma coisa para a Silvia, que falou de marketing, né? Eu sou uma das fundadoras de uma escola Waldorf aqui, né, na região de Belo Horizonte, e a gente tem uma máxima nas reuniões, sabe? Se você deu a ideia, você é a mãe da ideia. Então, se você acha que esse marketing pode ajudar, faz um planejamento e apresenta para quem pode te dar um aval ou não.
porque todos nós, a gente, né, trabalha cada um na sua área, tentando oferecer o melhor. Então, pensa nisso, assim, porque senão essa ideia, essa sua ideia vai cair, essa sementinha às vezes cai num terreno árido, mas não é porque ninguém quer a ideia, é porque ninguém dá conta de fazer, entendeu? Se é a sua área, quem sabe, né? Eu só queria falar isso. Não fica cegada, Dani, já tem uma reunião com a Sociedade Antroposófica sobre isso Então, na semana que vem. Porque médico não vai conseguir fazer isso, assim, né? Acho que não. E esse encontro, esse emergir, é justamente, voltando à pergunta da Ciomara, é justamente o que o Steiner escreve no verso por ocasião de uma guerra, né? Crescerá o fruto do espírito se almas conscientes do espírito conduzirem seu pensamento para o reino espiritual. É isso aí, o emergir é isso, né? Pronto, falei, é breve. Obrigada, Dani. Fernanda, rapidinho. Não só completando, né, assim, porque além, para a gente aprender, né, assim, da situação, né, então, e aí o Steiner nos exorta ali, né, a recordar, né, a refletir, a contemplar, mas a gente também precisa de cuidar do nosso corpo etérico, né, e aí eu acho que a medicina antroposófica ela tem uma contribuição, né, porque a gente aprende através dos 7 processos vitais que se transformam, né. Então, talvez, né, isso que também é uma angústia, né, que a Sandra falou, né, que a gente não conseguiu talvez ter aprendido com a pandemia, né, mas eu acho que é lembrar disso, né, assim, da importância aí, eu acho, que, né, da medicina antroposófica, da antroposofia, de todas as terapias aí, com sua contribuição aí, com o corpo etérico, para que a gente possa aprender com essas crises e emergir humano, né? Então, boa noite Muito a todos. obrigada, Fernanda. Marilise, você quer fechar? Eu quero agradecer as pessoas que se dispuseram, né, a falar, Fernanda, Dani, Sandra, e também a todos que estão participando, que, né, a gente está conversando aqui, e a gente vai dar continuidade a essa ação, né? E aí a Marilise, então, erra, e eu já me despeço aqui de todos. Então, eu quero agradecer Boa a Regina, noite. que tomou a frente, né? Assim, então, quando a Lucila fala que é uma ação da BMA Nacional, e a Regina está aqui representando, a Cris Quintela está aqui representando a BMA Nacional também, né? Nós estamos... a BMA em Minas Gerais tem um protagonismo enorme nessa ação, enorme. E é agradecer o trabalho que vocês fizeram em Brumadinho e o que vocês estão trazendo para nós, né? Então, é uma experiência que a BMA-MG tem que todos nós aprendemos. Então, eu queria agradecer a BMA-MG e agradecer a Regina de ter tomado a frente nesse trabalho, né? E só lembrar, assim, que essa parceria das terapias e medicina com a pedagogia de emergência é completamente necessária. Há tempos atrás, se vocês se lembram, no Congresso de 2022, a gente já chamou o Reinaldo, porque ele traz que, a partir de uma ação da pedagogia de emergência, 30% das pessoas vão precisar de cuidados médicos ou terapêuticos. E o que pelo que o Will falou, que agora está sendo mais que 30%. Então, é para a gente continuar junto, sim, na ideia de que ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Então, boa noite a todos e muito obrigada, BMA-MG, e a todos os presentes. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, boa noite a todos. Até logo. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.